Olá, sejam bem-vindos para o nosso episódio final, a nossa imersão sobre saúde mental e NR01. Esse é o último episódio de uma série de 6 sessões. É um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Juliano Ballarotti, ou Bala, vice-presidente de Sales aqui, e vou ser o anfitrião nesse bate-papo aqui com vocês. Eu tenho 45 anos, homem branco, cabelo grisalho / castanho, e eu tô com uma camiseta roxa do Els, que é a nossa querida marca. Antes da gente começar aqui, eu gostaria de apresentar para vocês uma convidada incrível aqui, Mari Negrão. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Vala. Obrigada, pessoal. Me apresentando aqui, eu vou começar me descrevendo. Eu sou uma mulher branca de 37 anos, estou com uma camiseta preta e um colar com pedras coloridas. Eu sou diretora de produto aqui no Els e estou muito feliz de estar aqui conversando com você. Como a gente já viu no decorrer dessa série de vídeos, a saúde mental no ambiente de trabalho é um tema cada vez mais relevante, cada vez mais discutido. Inclusive a NR01, a mudança na NR01, foi muito comentada aqui no nosso segundo episódio com a Jéssica Gonzalez. Se vocês ainda não assistiram, corram lá para ver. E nesse contexto, os aplicativos e ferramentas de monitoramento de saúde emocional, como o Els, eles são aliados poderosos para que a gente busque um ambiente de trabalho mais saudável. Mari, conta um pouquinho para a gente sobre esse impacto positivo desses aplicativos, dessas ferramentas no ambiente de trabalho, por favor. Bom, acho que o cenário atual, tem muitas organizações que elas estão investindo em programas de saúde e bem-estar, não apenas por causa da NR01, mas porque já é um problema prevalente e tem um grande potencial de, através desses programas, reduzir custo médico, aumentar a produtividade, melhorar a qualidade de vida dos colaboradores. E aí, para trazer um dado legal, estima-se que 1 a cada 5 pessoas vão enfrentar uma condição de saúde mental todo ano, só que menos de 30% vão encontrar um profissional de saúde para ajudar. E aí que eu vejo muito potencial da tecnologia para elas conseguirem identificar esse problema e também ter acesso a um profissional ou ao tipo de cuidado mais adequado para elas. E com certeza, essas pessoas, elas não estão performando ali no melhor que podem, E aí por isso que eu vejo a tecnologia como uma ferramenta muito poderosa para as empresas implementarem esses programas. Não sei, nas suas conversas que você tem com as empresas, se você percebe que elas estão vendo essa questão de performance nos colaboradores. Eu vejo 2 tipos de empresa hoje, Mari, que estão buscando soluções de saúde mental. Tem um grupo de empresas que vai mais na linha de entender o que aquilo vai trazer de retorno, que é o que você falou, diminuição de absenteísmo, diminuição de presenteísmo, aumento de produtividade, Então é uma decisão quase que matemática para fazer esse investimento. E tem empresas que estão indo mais na linha de, poxa, o que é correto para fazer, como que eu dou a melhor experiência para o meu funcionário, enfim, como é que eu faço que o ambiente seja cada vez melhor e mais leve. Então acho que tem essas duas vertentes, mas no final das contas uma coisa é certa: se você não fizer um investimento hoje numa solução de saúde emocional, sai todo mundo perdendo. E Mari, imaginando que a empresa decidiu fazer um investimento numa solução de saúde emocional, quais que são os desafios que ela vai encontrar? Para o que ela deve estar olhando? Boa. Acho que um desafio grande aí com os programas de saúde mental é que eles precisam ter uma boa adesão e um bom engajamento. E programas com uma tecnologia boa, assim, eles vão facilitar muito isso, Primeiro que é o acesso facilitado, então poder acessar de um celular, de qualquer computador. A tecnologia permite isso, Qualquer hora, de casa, de diversos lugares. Outra coisa é a privacidade que vem de você poder fazer isso ali no momento que você consegue estar sozinho ou no momento que você consegue se organizar para isso, não ter que se deslocar. Enfim, então há essa conveniência e a privacidade que você consegue. E privacidade é cada vez mais importante para as pessoas, Claro, e também a gente pode falar de privacidade de dados, Uma solução com uma base de segurança da informação também robusta é muito importante nesse sentido, a empresa pensando ali que vai ter dados dos colaboradores, A tecnologia também traz variedade de recursos que ajuda muito na adesão e no engajamento. Então, a pessoa que quer fazer a terapia, mas também tem a pessoa que quer fazer um recurso digital, que quer ler uma coisa, que quer ver um vídeo. Então, tudo isso também tem disponível em aplicativo. E a personalização. Então, a tecnologia permite que a experiência de cada usuário seja única.
E então ela vai se moldando ali para entregar a melhor experiência para cada pessoa, especialmente na saúde mental, né? Que isso é tão importante. E Mari, você comentou um pouquinho, né, da pessoa ter experiências diversas dentro do aplicativo. Quando ela faz uso de diferentes coisas, usa o diário de humor, faz a terapia, né, 1 a 1, quando ela participa de uma roda de conversa, tem alguma métrica ou algum resultado? Essa pessoa, ela fica mais engajada, ela fica retida por mais tempo dentro do programa? Como é que é isso? Quanto mais a pessoa usa recursos de uma mesma plataforma, mais ela vai vendo valor, né? Então, é ótimo quando a terapeuta tem acesso ao meu diário de humor e aí ela sabe como é que eu me senti durante a semana, eu não preciso levar meu caderninho ou ficar reportando isso para ela. Ou a terapeuta recomendou um exercício que tem lá disponível um áudio para eu ouvir e fazer em casa quando eu quiser, ou o próprio diário de humor já me recomendou um exercício para fazer lá. Então, traz muita conveniência ali e a pessoa vai cada vez mais se fidelizando ali a um aplicativo. Mari, a gente está falando muito sobre engajamento do usuário, mas como que as empresas enxergam a evolução clínica? Legal, acho que eu posso contar como é que a gente faz isso aqui no Els. Então, aqui no Els, por um lado, a gente oferece ferramentas ali para o usuário acompanhar a sua evolução de bem-estar ao longo da sua jornada. E isso gera dados para que as empresas também possam acompanhar o resultado dos seus programas. E é óbvio que a gente faz isso de uma forma a proteger a privacidade dos usuários que estão ali, mas também de uma forma muito interativa, que os usuários estão sempre engajando com a plataforma e fornecendo dados para o programa de saúde mental das empresas. Legal, Mari. E como um exemplo aqui, né, dessas tecnologias, né, digitais, eu estava conversando com um cliente outro dia, que é um varejista, então ele tem operação no Brasil inteiro, né? E a gente estava falando um pouquinho sobre fazer uma sessão de terapia online ou presencial, né? Ele estava comentando, mas isso seria muito legal se a gente tivesse presencial e tal. E eu perguntei para esse cliente, falei assim, tá, mas imagina que você tem um funcionário seu no interior do Mato Grosso, no interior de Rondônia, né? Essa pessoa vai ter, né, terapeutas qualificados lá, porque pode ter o terapeuta certo para ela, que está na Bahia, essa terapeuta certa que pode estar no Piauí, pode estar em São Paulo, né? E você pode conectar essas pontas, né? Então a tecnologia, ela ajuda nessa otimização desse sistema, né? Quem está precisando fazer, né, uma terapia e quem sabe tem aquele conhecimento, né? E quando a gente conversa muito com as empresas hoje, tem uma preocupação, né, por conta da NR01, eu vejo que assim tem uma preocupação muito latente sobre o mapeamento, né? Eu preciso entender o que está acontecendo, só que ela não é só isso. Porque depois que você mapear o que está acontecendo dentro da sua empresa, depois que você tiver os dados, você vai ter que sentar, analisar esses dados, né, segmentar esses dados. Depois, em terceiro lugar, você vai ter que montar um plano de ação. Em quarto lugar, você vai ter que executar esse plano de ação. E depois você vai ter que monitorar para ver se aquilo que você está fazendo de fato é efetivo, né? E acho que uma das grandes preocupações do mercado é aonde eu encontro um player que vai trazer tudo isso para mim e eu não tenha que comprar isso, né, e tenha que montar um quebra-cabeça. Porque se a empresa comprar eventualmente só o mapeamento, ela vai continuar com a necessidade de fazer o plano de ação. Ela vai precisar de uma ferramenta para implementar o programa, né? Então, acho que a gente está se posicionando, enquanto Els, uma solução que vai deixar o RH tranquilo. A gente sabe o que tem que fazer e a gente tem um programa estruturado para isso. Eu vou te complementar aqui e trazer um pouco que a nossa solução em Els, ela atua tanto ali nessa parte do mapeamento dos riscos, mas também com um papel de prevenção e de promoção, que são muito importantes no plano de ação. E aí, para citar algumas coisas assim, que são diferenciais da plataforma, não tem só a sessão de terapia para quem já está adoecido ou com grau de sofrimento maior. Tem ferramentas ali que o usuário pode usar em diferentes momentos da vida, como as sessões do Coletivamente, que são as nossas sessões em grupo, tem diário de humor, que é uma ferramenta ali digital, tem conteúdos, áudios, tem muito mais. Legal você trazer isso, Mari, a promoção, né, da saúde e a prevenção, porque também uma coisa que a gente vê nas empresas é que é muito comum as empresas tratarem os casos críticos, né, o tratamento. Só que o problema é que se você não prevenir,
né, você vai ter muito mais gente caindo ali naquele poço, né, e você nunca consegue diminuir, né, o número de casos críticos. Então, tem que ter esse olhar. É óbvio que você precisa tratar quem não está bem, mas você também precisa cuidar de quem ainda, né, não chegou lá. Né? Isso. E com certeza, assim, e a gente consegue mostrar isso para a empresa, né? A gente consegue mostrar a distribuição da população pelo grau de risco. Então ela vê que ela está de fato atuando na prevenção, porque ela vê as pessoas ali de risco baixo usando a ferramenta, se mantendo nessa zona, as pessoas de risco alto indo para a zona de risco baixo. Então isso é muito interessante de acompanhar também no portal do RH. Legal. Isso inclusive mostra, né, se a pessoa tem um risco baixo e ela está hoje usando, né, muito provavelmente ela não vai chegar na situação de virar um caso crítico. Exatamente. Né? Aproveitando, Mari, como a gente está falando, né, de prevenção, promoção e tratamento, agora a gente vai ver um pouquinho do que a Pascoaloto está fazendo dentro do programa de saúde e bem-estar deles. Eles são, acho que, um exemplo muito legal para ver, né, o que está sendo feito na prática. Pascoaloto, né, dentro do segmento de teleserviços e atuando principalmente, né, tanto na cobrança quanto em segmentos de atendimento, e aí os mais diversos, né, incluindo até situações bastante emblemáticas de sinistros, por exemplo, né, onde as seguradoras, né, muitas vezes terceirizam seus serviços conosco. O que faz com que as nossas pessoas estejam expostas aos mais diferentes tipos e situações de atendimento. E lógico que isso é uma característica importante para a gente ter um cuidado ainda maior com as pessoas. E esse sim é um dos pontos que hoje nós temos de preocupação, principalmente na atuação com as nossas lideranças, porque elas são as pessoas que estão, né, obviamente, no front com essas pessoas operadoras e, consequentemente, a gente também possui essa busca por apoiá-las, estruturá-las com informações, com manejos para que elas possam atuar com as nossas pessoas, né? Então, este é o ponto importante e que ficaria como dica, inclusive, né, para talvez empresas do mesmo segmento, mas outras que tenham características similares, onde as pessoas tenham uma demanda por dimensões socioemocionais que elas precisam no seu atendimento. A Wells, como ela é uma parceira de um bom tempo aqui com a companhia, nós viemos construindo, né, em conjunto, em parceria, um ambiente onde a saúde mental ela é algo muito falado e permitido para que as pessoas exponham as suas dificuldades. Então, é um trabalho que é feito com as lideranças, é um trabalho que é feito com as pessoas, e isso traz hoje, né, com o desafio de atuar, né, nos riscos psicossociais, um certo preparo das pessoas por já ser um tema bastante mencionado dentro da estrutura da empresa. O que é muito positivo, né, como sendo uma plataforma, né, com múltiplas soluções, mas principalmente com a terapia online, que talvez seja a ação que mais funciona quando se trata de pessoas que reconhecem a sua necessidade. E isso faz com que as pessoas tenham aderido de uma forma muito consistente, principalmente após o último ano, agora, né, 24, 25, aonde a gente teve um incremento substancial na adesão e na participação das pessoas, né, no uso das terapias e principalmente no uso, né, da plataforma e das soluções propostas. Bala, além de um programa de saúde mental, o que é um diferencial
que um parceiro estratégico para uma empresa que está procurando se adequar aí às novas regras da NR01, o que é um diferencial que esse parceiro pode ter? É um serviço de consultoria, na minha visão. Então, além de você ter um programa de saúde emocional que de fato engaje, funcione e tenha uma alta adesão, né, que é o nosso caso, é o serviço que ajuda a empresa a entender melhor o que precisa ser feito dentro da NR. Então, a gente oferece um serviço de consultoria, independente da empresa onde ela esteja. Se ela sabe tudo de NR, a gente ainda assim pode ajudar. E para as empresas que também não conhecem nada ou que estão vendo o tema agora. Por quê? Porque a gente vai ajudar essa empresa a fazer um mapeamento. Em cima desse mapeamento, a gente vai montar, junto com a empresa, a matriz de risco, entender, né, quais que são os aspectos, né, que a empresa precisa olhar. Em cima dessa matriz de risco, a gente vai montar, como parte da consultoria, um plano de ação, né, e vai implementar esse plano de ação. Tudo isso vai estar dentro, né, desse PGR, que é a maneira de você conseguir atender, né, todas as demandas aí normativas. Mari, e se você fosse o RH de uma empresa, né, para tomar uma decisão, o que você acha que é a característica fundamental para um programa de saúde emocional? Boa. Acho que para ter efetividade, assim, eu olharia para o engajamento. Se as pessoas estão tendo acesso às ferramentas que elas de fato usam. E se esse uso é recorrente, se elas continuam usando. Acho que com certeza eu olharia para o engajamento primeiro. E você? Eu gosto muito da adesão. Porque no final das contas, quando você pega uma empresa com centenas, milhares de pessoas, acho que é muito importante também você ter muita gente utilizando, né? Então, se você tiver 30%, 40% de uma empresa utilizando o programa de saúde emocional, de fato, você tem um impacto, né, nas pessoas, na empresa como um todo. E Mari, para a gente finalizar aqui, você tem alguma dica pessoal sobre saúde emocional? Boa. Eu estou trabalhando nessa área já há um tempo, né? E aí eu tenho percebido que, para mim, é importante eu sempre estar bem, né? E, bom, mulher no ambiente de trabalho, eu sou mãe, então não basta eu estar bem só no trabalho, eu também tenho que estar bem em casa, eu também tenho que ter o meu momento de descanso, eu também tenho que ter o meu momento com a família e um bom relacionamento com as pessoas com quem eu trabalho. Então eu tento cultivar tudo isso aí e isso é bem importante para minha saúde mental. Legal. Pessoal, queria agradecer todo mundo que chegou aqui até o final do nosso 6º episódio, né? Muito legal estar com vocês. Os episódios estão todos disponíveis, né? Vocês podem acessar quando vocês quiserem. Queria agradecer aqui, Mari, super obrigado aí pela participação. Obrigada a todo mundo que ouviu um pouquinho sobre a nossa solução. E é isso, a gente se vê por aí. Super obrigado, um abraço.